Bem-vindo a mais um vídeo. E você sabe o que é escala de diodo ou escala de condução reversa? Bom, a gente vai falar sobre isso hoje e eu quero que você veja o vídeo até o final para você entender tudinho sobre escala de diodo. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu espero que você esteja aí aprendendo bastante, consumindo bastante conteúdo. Se você não é inscrito do nosso canal e por acaso caiu aqui de repente, eu sou o Pedro Soares e eu faço manutenção em aparelhos celulares há mais ou menos 10 anos. Estou aí na área fazendo reparos. Hoje a gente vai falar sobre a escala de condução reversa, utilizando o multímetro para poder fazer essa medição, e eu vou explicar aqui mais ou menos como que funciona. Nós temos aqui o multímetro, né? Nós utilizamos aqui a escala de diodo para poder fazer a medição. Então eu tenho duas pontas de prova, uma positiva e outra negativa. Uma tem a cor vermelha e a outra tem a cor preta. Então, basicamente, a gente utiliza essa escala para descobrir falhas no dia a dia, para poder fazer os reparos dos aparelhos celulares. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma placa de um iPhone 7 Plus. Pedro, como que eu utilizo, como que vai ser a aplicação do multímetro na escala de diodo no meu dia a dia, na minha bancada? O que vai influenciar? Como que eu vou descobrir os reparos? Bom, essa parte de reparo de placa, de microsoldagem, que a gente utiliza bastante o multímetro para poder fazer as medições, no nosso dia a dia, a gente pode ter falhas como, por exemplo, o aparelho parou de funcionar a câmera, o aparelho não liga, o aparelho está apresentando alguns outros tipos de defeitos. A gente utiliza o multímetro no nosso dia a dia para descobrir essas falhas. Por exemplo, aqui eu tenho um iPhone 7 Plus, aqui está a placa dele, e eu vou dar um exemplo para você entender como que a gente aplica essa escala de diodo no dia a dia da bancada. Então eu tenho aqui um iPhone 7 Plus que ele está com problema na câmera. Então o nosso suposto cliente trouxe o aparelho para a gente para poder fazer um reparo na câmera, porque não está abrindo, está tudo preto, né? Não tem imagem nenhuma da câmera. E você foi lá, trocou a câmera do aparelho e mesmo assim ele permaneceu sem funcionar a câmera. Você foi lá, fez a atualização de software e o aparelho está sem funcionar a câmera. Você fez a limpeza dos contatos aqui, onde conecta a câmera, a gente chama de conector FPC, e mesmo assim não funcionou. Então, por onde que a gente começa? A gente começa pelo conector do FPC. Por exemplo, eu estou dando um exemplo sobre esse defeito. Então, eu vou colocar aqui no microscópio e eu tenho aqui esse conector FPC. Eu acho que está dando para você ver aí, deixa eu ver, eu estou com o meu retorno aqui, está dando para você ver. Então, eu tenho aqui o meu conector FPC, onde encaixa o cabo flexível aqui, aonde cada pino desse aqui, é uma linha do circuito que vai alimentar a câmera, que vai enviar informações de protocolos de comunicação de dados, de imagem, né, de tensões, de voltagem. Então aqui a gente tem esse conector. Então no multímetro a gente vai injetar uma tensão. Então o multímetro ele tem uma bateria aqui dentro. Quando a gente injeta uma tensão com a ponta positiva no terra da placa, porque o circuito elétrico da placa, né, ele tem o positivo e o negativo. O negativo a gente chama de terra e o positivo é positivo mesmo, né? Então, quando eu pego a ponta de prova positiva, coloco aqui no terra da placa, onde que é o terra? Na blindagem, né? Ali no negativo da placa, ali da onde conecta a bateria, mas no geral você sempre vai pôr na blindagem do aparelho celular. Então põe a ponta positiva no terra e a negativa é que a gente vai utilizar para poder fazer essa medição. E o multímetro ele vai injetar uma tensão aqui na placa e a gente vai capturar com a ponta de prova negativa do multímetro. A gente vai capturar em milivolts. A gente sempre vai fazer essa leitura em milivolts. Então, eu vou utilizar a ponta positiva e eu vou começar a fazer as medições. Então, por exemplo, aqui o primeiro pino, esse primeiro pino aqui, ele está dando OL, você viu que eu conectei, ele está dando ali o valor em OL. Eu vou agora do outro lado fazer a mesma medição. Eu já tenho um valor, né, de 733 milivolts. O que é isso? O meu multímetro ele injetou uma tensão no circuito elétrico da placa e a ponta negativa pegou 773 milivolts.
Tá, Pedro, para que serve esse valor? Então, suponhamos que eu tenho aqui a placa com problema, né? E suponhamos que eu tenho uma placa boa funcionando. Eu posso fazer a comparação. Eu posso pegar a placa boa, medir os pinos, né, respectivos ali que eu coloquei a ponta de prova, e eu posso pegar os valores daquela placa boa e comparar com a placa ruim, né? Nós sabemos que é muito difícil de você ter aí placas sucatas no seu laboratório para poder fazer essa comparação. Para isso, a gente tem no mercado os softwares, né? Os softwares onde vem o layout esquemático da placa e já vem esses valores em escala de diodo, nos pontos ali dos conectores do FPC, conector ali do botão power do aparelho, né? Nos conectores, né? E basicamente quase em toda a placa vem esses valores já de referência, né? Para isso a gente tem aqui o software dos ZXW. Eu vou mudar aqui para vocês. Eu creio que já dá para você identificar, está dando para você ver aí. E eu tenho aqui o software da ZXW, né? Se vocês não conhecem, você pode pesquisar no YouTube e você vai achar vários vídeos falando sobre a ZXW. E eu tenho aqui, ó, o desenho da placa. Então você pode ver que eu tenho todo o desenho, todo o layout da placa aqui. E eu tenho aqui justamente o conector FPC, que é esse conector que eu estava fazendo a medição. Então, por exemplo, eu fiz a medição aqui, ó, nesse pino de cá, que a gente chama de pino 2, né? Eu vou chegar um pouquinho mais para cá, aí, ó, vou aproximar mais. Esse aqui foi o pino 2 que eu fiz a medição. Eu medi de um lado e depois eu medi do outro. Desse outro lado, nesse pino 2, eu tenho uma referência de 658 milivolts, que é o que está aqui, ó, está no software. Então eu tenho essa referência. Então se eu pegar a minha placa aqui, ó, ponta positiva no terra e ponta negativa no pino a ser medido, no caso a gente vai medir aqui o pino de número 2, que é o que o software está indicando para mim. Eu vou colocar aqui, que seria este pino aqui, ó, de número 2. Ele me dá um valor de 734 milivolts. Ah, Pedro, não está batendo. Em escala de diodo, nós temos uma margem de erro de 10% até 20%, dependendo da situação, né? Dependendo do caso. Então, a gente já tem uma referência, a gente sabe que ele está próximo do valor, né? Que ele está tendo uma comunicação com o circuito. Quer dizer que está funcionando? Não necessariamente. O que essa escala de diodo passa para a gente é que ela está conectada a outros componentes do circuito elétrico e que está tendo consumo ali, né, em milivolts. Então a gente consegue saber se essa malha do circuito ela está boa. Óbvio que a gente tem vários outros aspectos que a gente precisa medir, né? Não só em milivolts, mas precisa ter tensão, precisa ter dados ali naquela malha do circuito. Então a gente utiliza bastante essa escala no dia a dia para a gente poder descobrir as falhas. Então eu posso descobrir curto, alto consumo, né? Curto circuito. Então a gente dá para descobrir vários defeitos nessa escala de condução reversa, que o pessoal fala, ou escala de diodo. Eu prefiro falar escala de diodo. Bom, basicamente, pessoal, é isso que a gente utiliza no nosso dia a dia para a gente poder fazer essas medições. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não quero me delongar mais aqui para que o vídeo não fique tão grande, mas que você aprenda aí de forma rápida e consiga compreender. Deixa aí nos comentários embaixo se você gostou desse vídeo, se você entendeu, compreendeu ou não, né? Será muito importante a sua opinião e o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e te vejo até a próxima.